Ok, vamos para mais uma videoaula sobre o batismo nas águas. O que acontece espiritualmente com a sua vida quando você se batiza nas águas? Para responder esta primeira pergunta, vamos ler no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos ver o que está escrito nesta passagem bíblica. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele mesmo momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousou sobre ele. Então, uma voz do céu lhe disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Três coisas é percebida nesta passagem. O batismo nas águas de Jesus se deu quando ele tinha idade de 30 anos, ou seja, 30 anos era a idade em que os judeus tinham como certa, a partir de então, que poderia tomar suas próprias direções, seus próprios rumos. Nós temos no Brasil, por exemplo, maioridade 18 anos, né? E para o judeu, naquela época, 30 anos era quando a pessoa podia tomar os seus próprios rumos. Jesus decide ir às águas do seu batismo. E aqui nós observamos três coisas no batismo de Jesus, que é o que acontece espiritualmente na sua vida, na hora do seu batismo nas águas. E é por isso que nós devemos nos batizar nas águas. Vamos lá. Primeiro, nós lemos aqui: os céus se abriu. Espiritualmente, a primeira coisa que acontece quando você está sendo batizado nas águas é que os céus agora se abrem para você entrar como salvos, como um salvo. Os céus abrem para você entrar na qualidade de salvo. O céu jamais pode se abrir para alguém que não é salvo por Cristo Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz: quem crer e for batizado será salvo. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 16. E aqui no batismo de Jesus, no Evangelho de São Mateus, a primeira coisa no batismo é os céus se abrem para você. Espiritualmente, a segunda coisa que acontece na hora do seu batismo nas águas é o Espírito Santo te sela para a vida eterna. Nós vimos que Jesus Cristo, ao descer as águas, além do céu se abrir, veio o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousou sobre ele. Pousou sobre ele. O Espírito Santo vem sobre você e pousa, sela. Selo é uma confirmação. Selo é uma assinatura. Selo é um testemunho de que você agora é salvo por Jesus Cristo. Então, na hora que você é batizado nas águas, você também é selado para a vida eterna. Terceira coisa que acontece espiritualmente no seu batismo nas águas. No texto que lemos diz que ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado.
Então, na hora do batismo nas águas, você é feito filho de Deus. Mas, pastor, como assim feito filho de Deus? Todo mundo não é filho de Deus? Nananina, não. Todos são criaturas, ou seja, são criados de Deus, ou criados por Deus. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, você pode acompanhar aí na Bíblia, está escrito que a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se foi dado esse poder, esse direito de ser feito filho de Deus, é porque antes não era filho de Deus. Você só passa a ser filho de Deus quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você vai às águas do batismo em cumprimento à ordenança que o próprio Senhor Jesus determinou, que você seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali você faz o quê? Você faz o seu voto de seguir Jesus, de ser discípulo de Jesus, de ser um cristão conforme os mandamentos do Senhor Jesus. Por isso, da importância de que todos aqueles que creem em Jesus, que participam das coisas de Deus, que vai à igreja, que comungam, estes sejam batizados. Você não deve adiar o seu batismo, porque 3 coisas espiritualmente te aguardam. Então são elas: os céus se aguardam para abrir para você entrar. O Espírito Santo quer descer sobre você e te selar, confirmar que você é realmente salvo. E a voz de Deus quer bradar no teu coração, gritando: você me agrada, você agora foi feito meu filho, você agora se tornou minha filha, se tornou meu filho. 3 coisas acontecem espiritualmente na hora do teu batismo. Eu quero, em segundo plano, nesse vídeo aula, falar também sobre os aspectos do batismo nas águas. São 2 aspectos: o aspecto formal e o aspecto espiritual. O aspecto formal é tudo que envolve o batismo em si nas águas, o local, a água, né? O local, se é um rio, se é uma piscina, se é um açude, se é uma lagoa, se é dentro da igreja, se é um pátio, o local. Isso são os aspectos formais. Tudo abrange o aspecto formal. A própria vestimenta, tem igreja que costuma botar um guarda-pó branco, simbolizando o alvejar da nossa alma, da nossa vida, né? Tornando-se puro. Outros não usam nenhum avental, nenhuma roupa, com a roupa que está. Tem igreja que faz uma cerimônia bem voltada para o espiritual, canta, adora a Deus. Tem igreja que chega ali e só faz o batismo, mas isso tudo é o aspecto formal. Desde que haja água suficiente para você ser imergido, né, para que você seja mergulhado, o aspecto formal, ele é formal, não tem muito o que dizer. Desde que, repito, haja água suficiente para você ser imergido, né? Aí o aspecto formal pode variar de lugar para lugar, de momento para momento, de quem ministra
para quem ministra, um dá mais importância, outro não. Então o aspecto formal, ele é importante, mas não é o tudo. E o segundo aspecto é o aspecto espiritual. Então, o aspecto espiritual é exatamente o que acontece, o que eu falei anteriormente, o que estará acontecendo na sua vida na hora do seu batismo nas águas. Então, eu apontei aqui 3 acontecimentos espirituais que acontecem na hora do seu batismo. Esse aspecto espiritual, ele é o mais importante de tudo, porque é ele quem traz uma mudança. Ou seja, você estava indo com a sua vida natural aqui na terra em um rumo. Agora, esse aspecto espiritual traça um outro rumo para a sua vida. É isso que em Atos dos Apóstolos fala de arrependei-vos e convertei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Arrependei-vos e convertei-vos. O que é converter? Converter é mudar de direção. Você está indo numa direção e você toma então uma direção contrária, um outro rumo da vida. O batismo nas águas espiritualmente te conduz a um rumo diferente, o rumo que te leva aos céus, à glória de Deus como Pai da tua vida. Deus não mais como Criador, mas como Pai. E você não mais como criatura de Deus, mas como filho, como filha, maravilhosamente abençoada por Deus, abençoado pelo Pai. Então nós temos o quê? O aspecto espiritual do batismo. Na hora em que você é mergulhado na água, você está sendo sepultado. Quando você é levantado novamente, você está ressuscitando, renascendo para Deus. Que maravilha! Terceira coisa que eu quero colocar aqui é o que você precisa então para ser batizado. O que é necessário a você para ser batizado nas águas? É simples. O que você precisa é, primeiro, crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você já fez isto, você está pronto para ser batizado, vamos assim dizer. Todos os que creem, diz o Evangelho de São Marcos, todos os que creem. Se você crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você deve ser batizado, não deve esperar nada, né? Desde que você tenha uma consciência, que você sabe que você está fazendo, e uma idade que a gente costuma colocar como idade propícia a partir, vamos dizer, dos 10 anos. Hoje em dia, uma criança com 10 anos, ela já sabe, né, confessar Jesus como Senhor na sua vida, né, como Senhor no seu coração. Então, o que você precisa para se batizar? Crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador em sua vida. 2. Ter disposição de ser discípulo e seguidor de Jesus.
Segunda coisa, ter disposição de ser discípulo. Lembram no Evangelho de São Mateus, Jesus disse para os seus discípulos, que é o que a igreja continuou fazendo depois dos apóstolos, né? Jesus disse para os seus apóstolos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Olha só, a todas as criaturas, pregai o Evangelho, ensinando-os. Olha, ensinando, você precisa aprender as coisas de Deus. Fazei discípulos. O que é ser um discípulo? É ser um seguidor. Seguidor de quem? De Jesus. Discípulo aprende com o mestre, segue o mestre e faz o que o mestre manda, o que o mestre ordena. Então, você precisa estar disposto a seguir Jesus, a aprender com Jesus e a fazer o que Jesus te ordena a fazer. Se há essa disposição, você está pronto para o batismo. Agora, se você não quer seguir Jesus, se você não quer fazer o que Jesus diz que é para você fazer, se você não quer nada com Deus, com Jesus, aí você não está pronto para o batismo. Mas se você é a pessoa, é uma irmã, é um irmão, é alguém que está na igreja, ou que ouviu a palavra de Deus, quem sabe já até há algum tempo, e você quer seguir Jesus, quer obedecer o que Jesus manda você fazer, se você está predisposto a isso, você deve se batizar. Terceiro ponto sobre o que você precisa para se batizar. É também ter disposição de abandonar a vida pregressa e a vida de pecado. Você precisa ter um mínimo de disposição de alterar algumas situações da sua vida. A vida pregressa é a vida que a gente vive ou que a pessoa vive pervertidamente, de maneira pervertida, fora dos costumes sagrados, dos mandamentos de Deus. Tudo aquilo que a Bíblia condena. Então é você ter um bom caráter, viver bem com os outros, portar-se de maneira honesta, ser um bom cidadão, enfim. E tudo aquilo que Deus fala ao seu coração, que não é dele, que é pecado, você abandonar. Se esforçar, buscar a Deus, orar, clamar, buscar conhecimento da palavra de Deus e abandonar, mudar aquele estilo de vida e ter uma vida diferente para agradar a Deus. Se você estiver um mínimo de predisposição para abandonar os seus pecados, você também está pronto para o batismo. Por último, o batismo nas águas e o batismo por aspersão, qual que é o bíblico? Eu disse no vídeo aula anterior que o batismo nas águas significa emergir ou mergulhar totalmente. É o batismo ensinado nas Escrituras. Já o batismo por aspersão é aquele batismo que esborrifica um pouco de água, né, na testa ou sobre o corpo, né, de alguém, principalmente da criancinha, o bebê, quando é levado até a igreja, digamos assim, chamado batismo da Igreja Católica. Pastor, mas esse batismo
quando eu era bebê, quando eu era criança, isso não é válido. Biblicamente, ele não traz essas características de rumos de mudança na sua vida. Ali é uma apresentação a Deus, é uma consagração da sua vida para Deus, mas não é um batismo para ter uma vida de salvo. O batismo nas águas para uma vida de salvo, uma vida de perdão de pecados, arrependimento de pecados, é o batismo nas águas. Esse batismo de esborrificar uma água, ele não é encontrado nas Sagradas Escrituras. Não encontramos ele nas Sagradas Escrituras. Então, o batismo, quando criança, ele não é o batismo que Jesus mandou, que Jesus ensinou. Em todas as Escrituras, nós encontramos o batismo aonde você se mergulha, e quando se mergulha ou imerge na água, você sabe o porquê está fazendo isto. Você sabe o porquê você está tomando esta posição de se imergir em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nas águas do teu batismo. E já o batismo que esborrificou um pouco de água sobre você ou na sua cabeça, quando você era nenenzinho, bebê, levado pelos pais, pelos dindos, lá naquela igreja tal, você não sabia fazer nenhuma escolha. Você não tinha como fazer nenhum arrependimento de pecados, até porque você era inocente. A Bíblia diz que aos pequeninos pertence ao reino dos céus. Então você não tinha consciência de pecado. Mas quando você vai crescendo, tem consciência, sabe separar o que é certo e o que é errado, sabe discernir o que é pecado e o que não é, sabe tomar posições, tem condições de tomar decisões, então aí vem o batismo pelo qual você deve ser batizado. Então, a diferença entre o batismo nas águas e o batismo por aspersão é esta: você precisa conhecer Jesus e tomar a sua decisão. E tomando a decisão, o batismo é imergir totalmente em água. Este é o nosso vídeo aula sobre o batismo para hoje. Eu espero que ele possa provocar em você uma sede, uma vontade de querer logo o seu batismo, em nome de Jesus. E nós vamos nos preparar para batizar você que está acompanhando neste vídeo as nossas aulas. A IEQ General Salgado está aqui para abençoar a sua vida e te mostrar o caminho para o reino dos céus. Deus te abençoe, continue conosco e Deus estará te fortalecendo.